seja o Senhor, amém? Vamos ler o tema da nossa comunhão hoje. Firmemente, amém. Fala para quem está do seu lado. Firmemente vinculados. Amém. Ok. Nós vamos, amém. Agora nós vamos ficar em pé e nós vamos ler Colossenses, capítulo 2. Pode ser na NAA, amém? O versículo 2, amém? Então nós ficamos em pé e nós vamos ler juntos Colossenses, capítulo 2, versículo 2, amém? Aleluia, amém? Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Agora, se puder, na versão NVT. Como? Rapidinho? Amém? NVT chama Nova Versão Transformadora. E é o tema, é o mesmo versículo e foi o tema da nossa comunhão semana passada. Amém? Isso. Amém? Que eles, encorajados e por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Agora, essa parte só, que sejam unidos por fortes laços de amor. Vamos repetir? Que sejam unidos por fortes laços de amor. Amém. Aleluia. Obrigado, irmão. Assim seja. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, nós já estamos penetrando nas riquezas do livro de Colossenses, né? E o livro de Colossenses, ele trouxe para nós esse tema que Cristo, ele é o conector. Cristo, ele é o conector, ele que faz a conexão. Então, aí os irmãos falam, mas nós ainda estamos no alimento diário de, Cristo, o centro conector da obra de Deus, amém? Mas os irmãos podem falar, irmão, mas nós ainda estamos em Efésios, estamos desfrutando de Efésios. Inclusive amanhã nós começamos mais 4 semanas, do volume Deus é Amor, que é do livro de Efésios, tá certo? Mas aí nós já estamos falando de Colossenses, como que é isso, né? Irmãos, o que os irmãos têm passado para nós é que a palavra de Deus, ela é rica e ela se encaixa, amém? Então nós estamos experimentando isso, que na verdade é um falar só, é o falar de Deus, é o falar do Espírito. Então o que ele está falando conosco em Colossenses, também ele falou em Efésios, e quando nós vamos aqui ter comunhão sobre essa palavra, elas se encaixam. Então semana passada, quando nós vimos que unidos por fortes laços de amor, nós vimos que coincidiu em grande parte com a leitura que nós fizemos de alguns dias do alimento diário, tá certo? E hoje não será diferente. Por isso a palavra que é ministrada aos domingos é uma espécie de comunhão, de direção, de resumo da semana. Então, se você é alguém que está ligado, alguém que está conectado, está comendo do Senhor, comendo da palavra, está exercitando, está vivendo tudo isso, então você vai ver que tudo se encaixa, tá bom? E aí hoje eu vou trazer isso para vocês, para a gente ver que está tudo se encaixando, amém? Nós tivemos, alguns de nós, essa semana, desde a quarta-feira, nós fomos para São Paulo, e estivemos ali no PAC, né? Vamos falar, o que é PAC, né? PAC é o Posto Avançado da Colportagem, é o Posto Avançado dos Colportores. E nós tivemos uma experiência maravilhosa, estando lá nesses dias no Posto Avançado dos Colportores. Graças a Deus,
Não só fui eu, né? Foi o Caleb, também foi o Diego, e juntos nós pudemos estar ali, irmãos, foi uma experiência maravilhosa. Então, fomos impactados, né? Amém? Mas nós vamos ainda ter oportunidade de compartilhar mais com os irmãos sobre as nossas experiências que nós tivemos ali. Irmãos, algo tremendo e maravilhoso. E nós queremos encorajar que os irmãos também possam ir para o PAC. Amém? Eu creio que com o tempo nós vamos, muitos irmãos daqui irão. E também nós aqui como Igreja em Limeira, que estamos programados para um dia, né, um final de semana, nós estarmos no CEAP. Então nós todos, não haverá nem reunião da igreja esse final de semana que a gente for, tá? Todo mundo, nós vamos para o CEAP, né? Nós vamos ter um final de semana de imersão no CEAP, né? Ó Senhor Jesus! Irmão, é maravilhoso, todo mundo que vai, volta renovado, encorajado, né? Então nós vamos ter isso, ainda nós estamos coordenando certinho as datas e nós vamos passar isso para os irmãos, amém? Bem, então nós estamos aqui em Colossenses e disse, né, para que o coração, versículo 2, dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Bom, e aí fala encorajado e unidos por fortes laços de amor. E essa palavra vinculado juntamente, tá? É interessante, vinculado juntamente. Claro, você está vinculado porque está junto, né? Mas por que a Bíblia fala de vinculado juntamente? Por que está ligado, tá certo? E essa é a visão que nós vamos entrando no livro de Colossenses e que eu peço a vocês que abram o seu coração, que o Senhor dê luz e vá abrindo o seu entendimento para poder ver e viver essa visão maravilhosa. Amém? Essa palavra aqui, vinculado, né, e por isso está o símbolo, né, do nosso semestre ali de Cristo como conector. Então vou repetir o que falei semana passada. Esse símbolo que está ali, né, aquele logo ali, ele representa uma tecelagem, uma fiação. Então ali você tem os fios longitudinais e os fios transversais, tá certo? Então, ou os verticais e os horizontais. E isso, tecelagem, a gente fala de tecido, tá? Então, todo tecido, se você conseguir olhar direitinho o tecido, vai ver lá certinho que tem os fios pequenos, e eles estão entrelaçados. Então, existem os transversais, os longitudinais, e esses fios, eles vão se entrelaçando. E é isso que Deus ele quer fazer conosco. Amém? A visão de Deus é trabalhar em nós e de nos fazer pessoas entrelaçadas. Amém? Não pessoas isoladas, mas entrelaçadas e ligadas umas com as outras. Amém? Nós estamos caminhando, né? A humanidade está cada vez mais caminhando para um distanciamento, um individualismo, um egoísmo. As pessoas estão cada vez mais distantes e frias umas das outras, e isso é justamente característica do final dos tempos, que é o distanciamento. E diz a Bíblia que o amor ele vai se esfriar de quase todos. Então, com o avanço, né, da iniquidade, da maldade, né, e com a proximidade da volta do Senhor, o que vai acontecer é cada vez mais um distanciamento entre as pessoas. Aí o amor ele vai se esfriar de quase todos. Mas o propósito de Deus, e é o que a gente quer viver como igreja, como povo de Deus, é nós estarmos cada vez mais unidos. Amém? Cada vez mais ligados, cada vez mais entrelaçados uns com os outros. E no final, né, por isso que aqui ele fala de vinculado juntamente, tem algumas versões da Bíblia, daí que tiramos esse título, né? Fala firmemente vinculados, né? Inclusive no inglês é o knit together, né? Quer dizer, é uma coisa assim, não só que está unida, mas ela está compactada. Esse é o sentido dessa palavra.
é unido, mas é bem unido, entendeu? É unido, mas bem apertado. Então o que Deus quer fazer conosco é isso, é nos unir, mas não só nos juntar. É como o povo do mundo diz aí, né? Junto e misturado, é isso? É mais do que estar junto, é junto e misturado, entremesclado, entrelaçados. É isso que Deus quer, amém? Então, o que você falar para o irmão que está do seu lado? Fala assim: Deus nos quer unir firmemente, amém? Deus nos quer unir firmemente, amém? Firmemente vinculados, amém? Muito bem. Então, na semana passada, baseado numa mensagem que o nosso irmão Pedro compartilhou, nós mostramos João capítulo 15. Então, João capítulo 15, ele fala da videira, e uma palavra que se repete todas as vezes ali é permanecer. Permanecer. Se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós e tal. Então, essa é uma palavra que se repete muito ali, que é o permanecer. E no final, nós precisamos tomar uma decisão. Qual é a nossa decisão? É de viver essa realidade, de viver essa união, esse entrelaçamento maravilhoso. O irmão Pedro tem compartilhado conosco que era o lindo tecido de amor, amém? No final, o que Deus vai ter, o que Ele vai conseguir é um lindo tecido de amor. Por quê? Esse vínculo, veja aqui, vinculado juntamente em amor. Então, o que nos une? O que nos une? É o amor. Então, sem o amor de Deus, nós não estaríamos unidos e vinculados. A única coisa que nos une aqui é o amor de Deus. Vocês lembram que eu compartilhei sobre como era a igreja em Colosso, né? Colosso é uma cidade lá da Grécia, e ali inclusive aqui em Colossenses, Paulo fala sobre essas diferenças, e ele diz: onde não pode haver grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita. Quer dizer, ele mostra que na igreja tinha um monte de pessoas de classes sociais diferentes, muito diferentes, mas justamente ele fala que não pode ter mais. Na igreja não tem o que é escravo, o que é livre, o que é rico, é pobre, mas todos nós somos irmãos. Amém? Cristo é tudo e em todos. E o que nos une, o que nos liga uns aos outros é o amor. É o amor de Cristo que nos entrelaça e nos une. Então, como está naquela figura, cada um de nós é um ser individual, né? Como diz o presidente, cada qual é cada qual, né? Na verdade, alguns dizem cada cabeça uma sentença, né? Na verdade, todos nós aqui somos muito diferentes uns dos outros, não só fisicamente, né? Não tem dois iguais, nós não somos iguais fisicamente, nós não somos iguais no caráter, nós não somos iguais na nossa formação, na nossa experiência de vida. Todos nós somos muito diferentes uns dos outros. E aí está a grande maravilha de coisas tão diferentes. Ali, o azulzinho, o amarelinho, o verdinho, né? O sopretom, o meio tom, quer dizer, a cor viva, a forte, a fraca, o branco, o preto, quer dizer, todas essas cores, né? Quer dizer, representa todos nós. Cada um de nós é uma linha, amém? E nós estamos juntos. O que nos entrelaça? O que nos liga? É o amor de Deus. Amém? Então fala para o outro lado: eu estou ligado a você, é pelo amor de Deus. É isso aí. Amém. Nós vamos ver isso de modo mais prático. Então, continuando, é o amor, né? Vamos lá, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 11, amém?
1 João 4,11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. Fala para entrar do seu lado. Desculpe eu insistir nisso, irmão. Assim, devemos amar-nos uns aos outros. Olha, irmãos, amém, continua existindo, né? Amém? Se Deus nos amou de tal maneira, tudo começa pelo amor. Por que eu preciso amar o meu irmão? Por que eu preciso me adaptar àquela pessoa, àquele irmão que eu não gosto, ou que eu não vou com a cara? Tudo começa por onde? Se Deus nos amou de tal maneira. Nós cantamos um hino que diz: logo eu, um pecador, logo eu, que sou fraco, frágil, mortal, logo eu, Ele me amou. Ele amou você do jeito que você era, do jeito que você estava, porque Ele viu algo em você e Ele simplesmente te amou. E eu não sei, até um hino que diz: não sei porquê, né? Ele me escolheu, não sei qual é a razão, eu não sei, mas só sei de uma coisa. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu sou só um pecador, que graça ganhou. Ó Senhor Jesus. Então, Deus nos amou de tal maneira. E quando nós somos tocados e entendemos o amor de Deus por nós, por mim, Ele diz: devemos nós também amar uns aos outros. Então, primeiro vem o amor de Deus. Se você não foi tocado, se você não creu no amor de Deus por você, a sua experiência com o amor de Deus não for forte, então também a sua ligação com o próximo será fraca. Mas se a sua ligação com Deus é forte, então a sua ligação com o próximo também será forte. Aqueles que sempre foram gente boa, aqueles que foram boas meninas, bons meninos, que parece que nunca fez nada errado na vida, né? Aqueles que muito bonzinhos, às vezes não tem uma ligação tão forte com o amor de Deus, porque você se sente, você não se sente tão imerecedor. Às vezes até fala assim: Deus, você acertou em me escolher, hein? Eu era boa gente, né? Eu sou bonzinho, né? Eu mereço, né? Então, pode ser que a gente não fale isso, mas interiormente a gente pensa assim, entendeu? Que eu sempre fui bonzinho, né? Não cometi grandes erros, tá certo? E aí, você não se sente tão amado. Parece a história do Simão e a Maria lá, né? E aí o religioso lá pensando assim: esse Jesus aí, se ele fosse profeta, ele ia ver que essa aí é uma mulher pecadora que está aí, ó, chorando, lavando os pés dele, derramando e tal, ia ver que ela é uma mulher pecadora. O que Jesus respondeu? Eu entrei aqui. Ele era um religioso, se achava justificado, né? E Jesus falou: olha, desde que eu entrei aqui, você não me deu nenhum copo d'água. Mas essa mulher, desde que chegou, né, ela não para de chorar e se derramar aos meus pés, porque ela muito pecou
e muito foi perdoada. E porque ela muito foi perdoada, ela estava muito agradecida. Ela não se justificava, mas tinha um religioso que talvez, humanamente falando, ele não tinha feito nada de errado, ou nada de muito errado, ou tinha conseguido esconder algumas coisas que ele tinha feito, né? E diante das pessoas ele parecia uma boa pessoa, uma pessoa correta, mas ele não amava o Senhor, não amava tanto, para dizer o mínimo, não amava, mas aquele que muito foi perdoado, muito amou. Então aqui fala que nós precisamos ter, de tal maneira nos amou, é tal maneira, você sente assim, logo eu, um pobre pecador, e Deus me amou de tal maneira. Eu não merecia nada, mas Ele me amou, Ele me deu a sua vida, Ele me resgatou. Então por isso eu tenho gratidão. E quando eu tenho esse vínculo forte de amor com Ele, eu tenho um vínculo forte também de amor com as pessoas. De tal maneira me amou, de tal maneira eu preciso amar o meu próximo. Então esses dias, né? Vamos na quarta-feira, né? O Caleb, o dia que eu estava aqui, cadê? Ah, tá ali. Né? Nós fomos lá para o PAC. Né? Então, e desde que alguns de nós, né, nos programamos para ir para o PAC, então lá estão os comportores, né? E os comportores eles saem quase todos os dias para orar pelas pessoas. Posso orar por você? Todos os dias naquela grande São Paulo, e eles oram pelas pessoas, abençoam a vida das pessoas, e eles também ali, eles semeiam a literatura, né? Aprendem a semear a literatura. Então eles vão evangelizando, semeando a literatura, e nós somos ali para aprender com eles, para conviver esses dias com eles, né? Então eles já são comportores, vamos dizer assim, treinados, né? Aperfeiçoados, e nós então fomos ali sendo aperfeiçoados com eles. E aí, né, eram formadas equipes de 3 pessoas, e né, nessas equipes de 3 pessoas sempre tinha um líder ou uma líder, né? Então, né, irmãos, eu 40 e tantos anos de vida da igreja, né? Irmão responsável, né? Cooperador, internacional, né? Viaja pelos países compartilhando a palavra e tal, né? Aí põe eu na equipe com quase um adolescente, né? A minha equipe foi uma menina de 20 anos, e ela, né? Bom, o nome dela é Maria, guardem esse nome, né? Aí e aí e é interessante porque essa menina, ela participava até pouco tempo atrás da conferência de adolescentes, e ela uma vez deu um testemunho para mim um tempo atrás, falou: irmão Roberto, eu fui muito ajudada por você, né? Numa das conferências, ela participou de várias, né? Mas teve uma conferência em especial que aquela vez eu toquei a Deus, toquei o Senhor, e aquele dia eu consagrei a minha vida para servir o Senhor, né? Então eu fiquei muito encorajado, né? Que a gente foi usado por Deus, um instrumento de Deus para abençoar toda uma geração, né? Toda uma geração de adolescentes, e ela é um desses, e ela estava lá servindo, isso um tempo atrás. Mas dessa vez ela é minha líder. Então se cumpriu, né, o que fala lá em João capítulo 21, né? Quando fores velho, né? Quando fores velho, né? Outro te cingirá, né? E te levará para onde você não quer ir, né? Entendeu? E aí isso aconteceu, né? Eu vou falando da minha experiência, mas os meninos aqui tiveram outras experiências, né? Muito fortes, né? E nós fomos divididos em várias equipes, só para os irmãos saberem, né? E nós fomos para, alguns foram lá para a Avenida Paulista, outros iam, né, para algum Rua Oscar Freire,
vocês não sabem, Oscar Freire é um das ruas, né, mais chiques e mais caras do mundo, né? Ali só passa gente da alta, né? As lojas que tem ali, os tipos assim, negócio. Então, fomos distribuídos em vários lugares, né? E aí, por exemplo, né, na Vila Paulista, aquilo ali é uma loucura, é um formigueiro. E o pessoal tudo com pressa, né? Tudo paletó, engravatado, o pessoal do mercado financeiro, tal, não te dá bola para nada. Posso olhar para você? Nem ligue para você. Então, não, muito difícil, todo aquele ambiente que a gente vive ali. Então, essas foram algumas das experiências. E justo bem na quarta-feira foi dia da Mulher, Internacional da Mulher, né? Isso, né? Só que a Paulista estava tendo uma manifestação, né? Todos que parecem mulher, sabe? Manifestação, né? Lá e aí os irmãos, posso orar por você, né? Posso orar por você. Então foram situações, né, bem complicadas, né? Mas aqui, irmãos, é isso. Aquela pessoa é pessoa. Ali é gente. É um ser humano que precisa ser alcançado pelo amor de Deus. A gente só quer gente boa. Eu só quero falar com os certinhos. Eu quero só que os certinhos venham para a vida da igreja. Mas o evangelho, ele tem que chegar a todas as pessoas. Bom, aí então nossa equipe foi, né, nós estávamos mais ou menos juntos, né, Caleb? Nós éramos 3 equipes juntas, né, só que estava numa equipe e estava na outra. Então, nós fomos para um evento e começamos, né, a contratar as pessoas, a pregar o evangelho, a orar por elas, a semear a literatura. E às vezes a gente tem barreiras, a gente tem conceitos, né, com relação a isso, de entregar um livro. E nós fomos ali e várias pessoas foram alcançadas, né? E aí, dado um momento, né, lá do dia, eu parece que eu não conseguia, né, mais alcançar as pessoas, eu não conseguia mais semear um kit, né, de literatura. E isso é extremamente importante, irmãos. A gente orar pelas pessoas, mas também nós semearmos a palavra, para que ela fique com alguma coisa, ela possa ler depois, tá certo? E ela possa ser ajudada. Então isso é extremamente importante. Nós tivemos um caso ali, né? Por exemplo, teve uma atendente de uma loja que ela era nova naquele posto, mas ela encontrou no balcão 2 livros que alguém tinha semeado para funcionário anterior. E ela estava alguns meses naquele trabalho e ela amou aquela literatura, ela devorou e estava apaixonada. Puxa, que riqueza do Senhor, eu sou daqui. E aí, ela separou R$50 para algum dia comprar mais, né? Então, quando os irmãos chegaram lá, posso orar por você? Ela falou, está aqui o dinheiro. Estava esperando vocês chegarem, né, para ter mais palavra, né? Bom, então é importante que a palavra escrita fique na mão das pessoas. Bom, e aí chegou lá um momento que, como dizem, travou, né? Mas uma coisa que a gente praticou muito ali, né, era praticar imersão na palavra. Então nós imergíamos, tínhamos comunhão, os termos que a gente usa, a gente ruminava, né? Ruminava a palavra, né? É o que a gente sempre fez, irmão, a vida inteira. Nós somos, assim, uma igreja que valoriza a palavra, né? Então, o que a vida inteira a gente aprendeu? A ir para a conferência com caderno. O irmão está falando, eu estou anotando, porque eu creio que Deus está falando através do irmão. Não é? Eu vou anotando e depois o que a gente faz? Vamos ter comunhão em cima aqui da palavra. O que você desfrutou? Pega o seu caderninho, e aí? Eu desfrutei isso, desfrutei aquilo e tal. A gente vai ruminando, depois a gente reúne outro dia e rumina e compartilha. Então, assim, a gente sempre fez isso, né? E aí a gente lê, repete, comenta, olha isso aqui, Deus falou isso aqui comigo, tal, e repete e tal, né? Aí, bom, a gente ruminava lá e fazia essa imersão e meio que recarregava a bateria, né? Tal, né? E aí chega uma hora
que estava assim, né, vamos dizer assim, meio travado, e encontrei com a minha líder, né, a minha líder, ela estava sempre ali, né, meio que vigiando a gente, né, sempre no meu campo de radar ali, né. Aí ela falou assim: o que você está pensando? O que eu estou pensando? Vou falar para você o que eu estou pensando. A minha esposa já fez essa pergunta, né? Agora, a menininha ali vai falar para mim o que você está pensando, né? Ela falou assim: pense nas pessoas. Esquece seus problemas. Esqueça suas obrigações. Esqueça suas necessidades. Agora foco. Foco nas pessoas. Está vendo aí, ó? Estão precisando. Elas precisam ser salvas. Elas precisam ser alcançadas. Nós temos uma missão aqui agora. É levar salvação para essas pessoas. Foco. Amém. Aí eu invoquei, Senhor Jesus. Invoquei, né? Aí, ó. O primeiro homem que eu abordo, um senhor de idade, falo: posso orar por você? Eu oro, daqui a pouco ele está quebrantado e ele fala assim: acabei de sair do banheiro. Eu já estou há 4 anos, né, fora do mercado de trabalho, porque ele era uma feira de brinquedos, de fabricantes de brinquedos, né? Então estava Estrela, Grow, todas as fabricantes estavam lá. E aí ele falou: eu sou desse mercado. Ele trabalhava com uma indústria de brinquedos. Ele saiu, não sei se já aposentou, e agora ele quer voltar. Ele está precisando, precisa de emprego, né? E ele falou assim: eu entrei no banheiro e eu orei e pedi a Deus: Deus, me dá um sinal. E eu saio do banheiro e me encontro com você. Posso orar por você? Ele falou assim: você é a resposta de Deus para a minha vida. Amém. Rapaz, ele me abraçou. Foi um negócio, né? E assim, irmão, nós fomos tendo muitas experiências, né, desse nível. Mas, e a gente vai contar muito mais experiência aqui, tá? Mas hoje, vamos devagar, porque foram muitas, muita emoção, né? Mas foi um dia, né? Acho que o dia mais intenso, um dos dias mais intensos da minha vida, né? E nós fomos alcançando as pessoas. E ali, mas isso, devemos amar as pessoas. Logo depois, encontrei com uma mãe e um filho. Um filho adolescente, uns 15 anos, alto, magro, assim, né? E falou: posso orar por vocês? Né? Ela falou: sim. E algum pedido de oração? Ela: pelo meu filho aqui, que eu olhei assim, fiquei meio na dúvida, né? Meu filho, ele é bailarino profissional, ele vai para Miami, né? Para Flórida, né? E eu quero que você ore por ele. Talvez alguns de nós íamos ter um bloqueio, né? Entendeu? E aí, mas aí, irmão, nós oramos. O que a gente estava. Então, assim, a gente está cheio da palavra. Você está aí é pela fé. E naquele dia nós penetramos nessa porção da palavra, né? Que pela fé a gente acessa a outra dimensão, a dimensão de Deus. Irmãos, e aí a oração foi, né? Foi poderosa ali, né? Para que ele acessasse essa outra dimensão, a dimensão de Deus e tal. Então, assim, Deus foi nos dando muitas e muitas experiências. E é isso, irmãos. E uma coisa que a gente precisa aprender a diferenciar é o que as pessoas fazem das pessoas, tá? Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Parece só um joguinho de palavra, não, né? Ou parece que isso não tem importância, mas isso é extremamente importante. Isso faz toda a diferença. O que a pessoa fez, o que ela faz,
e que é pecado e que é condenável da pessoa. Então nós não aprovamos os pecados e não somos um com o pecado de ninguém, mas nós precisamos amar as pessoas. A pessoa pode estar fazendo muitas coisas ruins, independente do que ela faça, ela precisa ser salva. E o nosso coração tem que ser de que essa pessoa seja salva. Às vezes nós somos como aquele, né, que estava lá orando a Deus, né, era publicano, né? O publicano estava lá: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. E o fariseu lá assim: ainda bem que eu não sou como esse vagabundo, né? Esse pecador. Bateu no peito. Jesus perguntou: quem desceu justificado? Aquele que se arrependeu? Ou aquele que bateu no peito que estava certo? Aquele pecador desceu justificado. Então, o Senhor nos fala que se Ele nos amou, nós devemos amar o outro. Ok, vamos lá. Versículo 19. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, você vai amar o próximo por quê? Porque Ele me amou primeiro. Amém? Vamos falar juntos essa frase? Não é um para o outro não. Você vai falar para Deus isso aí. Amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Veja só, vou voltar agora, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece, linkou lá com João, amém? Com João 15, ok. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É a videira, eu habito nele e ele habita em mim, amém? Versículo 17. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor. Então o amor, ele precisa ser aperfeiçoado em nós. Você se sente ou acha que está perfeito no amor? O seu amor com Deus e o seu amor pelas pessoas é perfeito? Não. Mas nós somos falhos em amar as pessoas. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Amém? Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então olha só, e aqui é uma frase, né, que o irmão tem falado para nós: o amor é uma história eterna. Amor é história eterna. Ok? Vamos entender isso. Ok, então que diz o seguinte: no dia do juízo haverá um juízo, e todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E aqui fala que esse amor está sendo aperfeiçoado em nós, para quê? Para que no dia do juízo eu tenha confiança. Então, irmão, se o amor não for aperfeiçoado em você, você não vai ter confiança. O amor é em nós aperfeiçoado para que mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Vamos entender melhor ainda. Versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito
perfeito amor. Ó, aperfeiçoado no amor, mas aqui tem já um amor perfeito, ok? O que acontece quando o amor já está aperfeiçoado em você? O perfeito amor lança fora o medo. Quando quando nós comparecermos ante o tribunal de Cristo, ou no dia do juízo, como é que você vai estar? Alguns de nós temos medo, né? É a mesma coisa que fazer prova, né? Na escola, fazer um teste. Será que eu vou ser aprovado ou não? Será que eu vou acertar ou não? A gente fica preocupado. Aquele dia dentro do tribunal de Cristo, eu vou ser um vencedor ou não? Eu vou ser aprovado ou não? Uma coisa é certa: se nós continuarmos vivendo de maneira egoísta, só para nós mesmos, só pensando no nosso conforto, nossa comunidade, e você não se esforça em nada, nem para esse tecido, nem para ter seu tecido, nem para estar vinculado em amor, nem para viver a vida da igreja, tá certo? E nem para levar o amor de Deus para as outras pessoas. Se você continuar de maneira egoísta, realmente, aquele dia, diante do tribunal de Cristo, você vai estar temeroso. Vai estar temeroso. Será que, não é? Como nota mínima, Deus, qual que é a nota mínima? Nota mínima, com 5 passa? Era muito comum isso aí, né? A gente, Jesus, como é que é? Com 7 dá para passar? Né? Porque antigamente, hoje até com C passa, né? A, B, C, até C passa, né? D já não passa, né? Antigamente era de 0 a 100, ou de 0 a 10, né? Então tem um curso, ó, com 5 passa, 4.9 não passa. Sim, mas por 0,10 não passa, né? Tem cursos, não, a nota de corte é 7. Concursos, né? Qual a nota de corte? A nota de corte vai ser 7, vai ser 8. Abaixo disso, não sou. Né? Então a gente fica com aquele temor. Mas olha aqui, irmãos, projeta novamente. Amém. Repete comigo essa primeira frase: no amor não existe medo. De novo, irmãos, no amor não existe medo. De novo, no amor não existe medo. Irmão, você quer ser aprovado? Tem um segredo, é o amor. O amor, se você viver o amor, certeza, está aprovado. No amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. O medo vai embora. Por quê? Porque você viveu essa realidade do entrelaçado em amor. O medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Você já fez coisa por obrigação? Coisa com medo de castigo? Ai, né? Às vezes os maridos falam assim: ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Ah, esqueci isso, agora minha mulher me mata. Ai, agora que eu estou perdido, né? Isso é no amor? Não, isso é no medo, né? O medo que eu vou morrer, né? Medo do que eu vou perder, tá certo? Mas o amor, ele lança fora todo medo. Por quê? A motivação é o amor. Então a motivação da nossa vida, irmãos, precisa ser o amor. Amém? De novo, no amor não existe medo. Amém? Vamos juntos? O versículo inteiro. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Aí vem o versículo 19 que nós já lemos. Amém? Vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém?
Muito bem. Senhor Jesus, irmãos, isso é essencial para a nossa vida da igreja. Para a nossa vida da igreja, ela tem que ser permeada do amor. Mas também nós precisamos trazer mais pessoas para viverem conosco e formarem conosco esse lindo tecido de amor. Faltou explicar do amor eterno, né? O amor é eterno, é uma história eterna. Por quê? Tudo que é feito com amor tem valor eterno. Porque os filhos amam os pais. Porque os pais amam os filhos. Porque o amor é derramado. E tudo que é feito com amor, aquilo traz uma marca eterna. E assim deve ser, né? Uma gratidão eterna. Né? Nesses dias eu encontro várias pessoas e é isso, as pessoas falam assim: olha, tudo que eu sou, eu devo à minha mãe, né? Eu devo ao cuidado dela, o amor dela, a entrega dela, o sacrifício dela. Então eu quero que ela seja feliz, eu quero fazer o melhor para ela, porque ela fez por mim. Esse é o amor. Então o amor, ele sempre deixa marcas eternas. O amor deixa marcas eternas. Muitas vezes acontece comigo, né? A gente viaja bastante, outros lugares e tal, e às vezes chega um irmão e assim: irmão, você lembra de mim? Ó, Senhor Jesus. Gente, eu não lembro de todo mundo, né? Óbvio, né? Impossível. Aí ele fala assim: irmão, tal ano, em tal lugar, né? Você teve uma comunhão comigo e você me ajudou e tal, e naquela situação assim. E ele fala assim: irmãos, e a minha vida mudou, e durante todos aqueles anos, né, todos esses anos agora, eu estou aqui no Senhor, né? E ele tem um sentimento do quê? De gratidão. Porque o amor, ele se manifesta principalmente no momento que você mais precisa. Naquela hora, quando estava tudo arruinado, Jesus apareceu na minha vida. Um irmão foi enviado. Aí, qual o sentimento de gratidão? É de amor eterno, entrega eterna. Amém? Então, o amor, ele escreve uma história eterna. Amém? Muito bem. Agora eu quero entrar aqui no vínculo, né? O vínculo que tem com o alimento diário, né? Com a palavra da nossa semana, ok? Mas antes de entrar, eu só quero falar rapidamente para vocês aqui 6 pontinhos bem rápidos, bem objetivos e que vocês precisam guardar. Primeiro, número 1, se você é filho de Deus, de acordo com esses versículos, você quer ficar junto. Amém? Se você é filho de Deus, você ama o irmão e você ama estar junto com os irmãos. Quem é filho de Deus é ovelha, e ovelha gosta de andar em rebanho. Se você não ama os irmãos, não gosta de ficar junto com os irmãos, eu tenho que perguntar: será que você nasceu de novo? Será que você é filho de Deus? Você não gosta de reunião? Você não gosta dos irmãos? Não sente saudade de estar junto? Será que nasceu de novo? Por quê? Quem nasceu de novo, quem é filho de Deus, ama estar juntos. E esse é um testemunho de que nós somos filhos de Deus. Essa é uma das provas que eu sou filho de Deus, é estar juntos, né? E Jesus também disse, depois vocês leem lá, tá? João 13:35, que fala que se... Pode projetar? João 13:35. Bom que aqui é rápido, né? Amém. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. O quê? Repete. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros.
O mundo reconhece que você é um filho de Deus se você ama o outro. Se você não ama, o mundo vai falar assim: esse não é filho de Deus, ok? Segunda coisa, 1 João 3,16. Quando nós amamos os irmãos, né, quando nós estamos nesse tecido entrelaçado, isso nos tira do nosso isolamento egoísta. Amém? Vamos lá? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, dar vida pelos irmãos, se preocupar com os irmãos, cuidar dos irmãos, atender os irmãos, socorrer os irmãos, amém? É você dar sua vida por eles, e essa é uma prova, né, do amor de Deus. Então, isso, irmão, nos tira do nosso isolamento egoísta. Número 3, Efésios 4,16. Isso fortalece os nossos músculos. Amém. Esse versículo nós vamos desfrutar muito esse semestre. Amém. De quem todo o corpo... Todo o corpo o quê? Fala para um dos lados, irmão, bem ajustado. Amém. Bem ajustado, né? E consolidado. Amém. Pelo quê? Pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Em outras palavras, resumidamente, irmão, quer crescer? Seja bem ajustado. Quem não é bem ajustado no corpo, não cresce. Você pode ser o, como chama lá, solitário, herói solitário, como é que é lá? Lobo solitário. É o lobo, você pode ser o lobo solitário, você pode ser herói, pode ser o que você for, entendeu? Você não cresce, porque a Bíblia nos diz que a gente só cresce juntos. Porque na hora de entrelaçar, irmão, a agulha dói, tá? A agulha dói. E ficar junto às vezes dói. Lembra da história do porco-espinho? Lembra a história do porco-espinho? Diz que na era do gelo, né, tinha um bando de porco-espinhos. E aí os porco-espinhos, eles começaram a se juntar para junto estar quentinho, né? E não morrer por causa do frio. Só que os porcos espinhos, quanto mais eles se juntavam para ficar quentinho, mais espetavam um o outro, e até saía sangue. Aí alguns não aguentavam. Eles, deixa eu ficar longe desse irmão aqui, né? Esse espinhudo. O que acontecia? Ele morria. Aí eles começaram a entender, entendeu? É melhor furado do que morto. Tá? Aí eles ficaram juntinho e sobreviveram, né? Então eles se afastavam, morria, se juntava. Então assim, a gente cresce, ó, com a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. A gente cresce com a ajuda uns dos outros e somos edificados. Amém? Número 4, uma coisa que o irmão tem falado muito: o corpo precisa de você. Amém? Fala para o seu lado, o corpo precisa de você. Amém. Então hoje aqui, né, infelizmente, né, acho que hoje nós temos aqui um número menor de irmãos, né? Menor em relação à semana passada. E claro, teve evento, né? Conferência, etc. e tal, né? Aí a gente acaba vindo um número menor de irmãos. Eu sinto falta. Eu sinto falta dos irmãos e irmãs que não estão aqui. Então,
cada um é importante, cada um tem uma função, né? Frequentemente, alguns irmãos, eu mando mensagem: irmão, tudo bem? Não veio na reunião hoje? Né? Senti sua falta. É verdade. Irmãos, faça isso também. Amém? Está sentindo falta de alguém aqui? Manda uma mensagem para ele. Fala: irmão, estou sentindo a sua falta. Está tudo bem com você? Aconteceu? Sabe, uma vez eu encontrei com um irmão que tinha parado de reunir muitos anos, né? E ele falou, e aí, bom, eram muitas situações e tal. E aí ele me falou assim: irmão, eu parei de reunir um monte de coisa e tal, mas a coisa que mais me doeu, o que mais te doeu? É que ninguém me procurou. Então, irmão, isso é uma coisa prática. Nós precisamos praticar realmente o amor e nos interessarmos uns pelos outros. Amém? Muito bem, então, só para ler esse versículo rapidamente, Romanos 12, 3, que é o versículo do alimento diário de sábado, tá bom? Romanos 12, 3. Se você desfrutou ontem no grupo familiar, então você deve ter comido esse versículo. Amém? Vamos juntos? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, Deus escolheu cada um de vocês de forma especial e deu uma medida para cada um de vocês. Tem outros versículos que provam isso, né? Ok? E Hebreus 3:13, né? Para nós fecharmos esse ponto. Se você estiver aqui no corpo sendo edificado, isso é uma salvação para você. Amém? Vamos lá? Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, irmãos, animem uns aos outros todos os dias. Amém? Fala para quem está do seu lado: anime uns aos outros todos os dias. Amém? Para quê? Ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Então, irmãos, também eu fiquei assim, né? Eu fico um pouco triste, né? Ontem alguns grupos familiares não se reuniram. Irmãos, nem que foi 2 ou 3. Onde tiver 2 ou 3, ali estou no meio deles. Podia ter reunido para emergir, para orar, ler. Irmãos, não deixem de se reunir. Não se afastem uns dos outros. Vamos estar mais juntos. Amém? Mas talvez alguns aqui não foram na reunião ontem, então olha, sábado. Amém? Sábado do alimento diário. Ok? Senhor Jesus. Número 1, precisamos, a primeira linha, tá? Mas olha lá, vamos lá. Não vai projetar, mas você me acompanha. Precisamos, em primeiro lugar, ter consciência de que não somos melhores que os outros. Amém? Então, o irmão mostrou para nós aqui. Número 1, você não é melhor do que o outro. Não se considere melhor do que ninguém. Ah, mas o irmão, eu não estou tão ruim como aquele irmão, aquela irmã. Não se ache melhor. Você está em pé é pela misericórdia de Deus. Amém? Não seja o fariseu lá que se acha mais justo que o outro. Nós não somos nada. Amém? No final desse parágrafo ele diz: respeitando o próximo, viveremos em realidade, deixando de lado a mentira e a falsidade, tá? Nós vamos acompanhar rapidamente esses versículos. Irmã, abre para mim lá, Efésios capítulo 4, amém? Capítulo 4, a partir do versículo 25,
Amém? Efésios 4, 25. Então, número 1, deixa a mentira. Amém? Número 1, deixando a mentira. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Ok. Número 2, Senhor Jesus. Número 2 é o versículo seguinte, versículo 25. Amém? Ok. Vai lá. Fiquem irados. Fiquem irados e não. Ué, como é que é esse negócio? Ficar bravo já não é pecado? Irai-vos e não pequeis. Você pode ficar bravo, você pode ficar irado, mas aqui tem uma ressalva: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então você pode ficar bravo, tá? Nós somos humanos, tá? Mas o que não pode é que essa ira passe para o dia seguinte. Se você não limpar naquele dia, aquilo que você está te deixando irado e bravo, se torna em você uma raiz de amargura. E o irmão disse o seguinte: a ira não pode perdurar de um dia para o outro, porque produzirá raiz de amargura e ressentimentos, e consequentemente criará barreiras entre as pessoas. Não, se você permitir que a sua ira, algum porco espinho te picou, né? E você ficou bravo, amém, ficou bravo, pode ficar bravo, pisou no meu pé, amém, tá? Só não permita que isso se torne em você uma raiz de amargura e que leve você a se afastar. Isso tem que ser tratado, amém? Isso tem que ser resolvido no seu coração. O irmão Daniel perguntou aqui no começo, né? Irmão, quem tomou banho hoje? Não sei se ele percebeu o mau cheiro em alguém aqui, mas a higiene pessoal a gente faz todo dia, né? Toma banho, escova o dente, né? Todo dia, tá certo? A higiene também aqui na nossa alma, ela precisa ser feita todos os dias, amém? Não vá dormir sem tomar banho. O banho espiritual, amém? De limpar do seu coração toda amargura e todo ressentimento. E isso também, o irmão continua dizendo o seguinte: não deixemos que fortaleza se instale em nossa mente, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. À medida que você vai permitindo que essas coisas aconteçam, é um tijolinho, outro tijolinho, olha o que você vai ver, é um muro. Senhor Jesus, amém. Irmãos, nesse corpo, que é o corpo de Cristo, e com isso eu vou fechar, né? Tem muitos outros pontos muito ricos. Eu quero que vocês desfrutem, amém? Se você não desfrutou, desfrute, coma, medite, ore, amém? Sobre a leitura de ontem e a leitura de hoje, do seu alimento diário, tá? Leia com a sua esposa antes de dormir hoje, tá bom? Mas eu quero concluir aqui o seguinte: nessa leitura, ninguém deve querer ser o que o outro é. Ninguém deve querer ser o que o outro é. Se o ouvido quisesse ser olho, não haveria audição. Se o nariz quisesse ser ouvido, não existiria olfato. Deus dispôs os membros. As igrejas formam um corpo, e nesse corpo há uma liderança. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, e assim sucessivamente. Irmãos, existe uma liderança, e muitas vezes a gente peca por desrespeitar a liderança. Às vezes não é o que você gosta, não é o que você quer, mas Deus dispôs e pôs uma liderança. E Efésios, o versículo que está aí, Efésios 4, 29,
Ele diz também o seguinte, que é nessa sequência, tá? Desse versículo da ira. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. E o irmão diz aqui que palavra suja, a tradução é palavra podre. E ele diz que palavra podre é como uma laranja podre no meio de outras laranjas. Então o que a Bíblia está dizendo? Que não saia da nossa palavra, da nossa boca, palavra podre. Por quê? Porque quando você fala mal do seu líder, você fala mal dos seus líderes, você está contaminando e prejudicando os demais. Da nossa boca deve sair somente palavra que é boa para edificação, e assim nós transmitimos graça aos que ouvem. Irmãos, é fácil criticar. Nós somos críticos por natureza. A gente põe defeito em tudo. É fácil achar defeito em qualquer coisa. É fácil achar defeito na sua esposa, nos irmãos que lideram, então nem se fale. E outra coisa, ninguém é perfeito. Todo mundo tem erros, né? Todos os líderes são imperfeitos, estão cheios de falhas. Na Bíblia não tem ninguém perfeito, nenhum líder perfeito, a não ser o Senhor Jesus. E quantas críticas Paulo sofria aqui? Quantos ataques? Então, às vezes nós que estamos à frente da igreja, é uma coisa muito ingrata. Por quê? Faz, agrada um, desagrada outro. Não tem como agradar todos. Ah, gostei disso, não gostei. Ah, irmão, por que assim agora? Ah, por que... Então, irmãos, da nossa boca deve sair palavra que edifica. Para o bem do laranjal, amém? Pelo bem de todas as demais laranjas, né? Já que estamos em Limeira, né? Terra da laranja, vamos falar palavras que edificam, amém? Então, quando você tiver alguma dúvida, algum problema, alguma dificuldade, primeiro lugar, ora pelo irmão. Fala com Deus. Deus, olha aqui essa situação. Ora, fala com Deus, amém? E depois procura o irmão para ter comunhão. Olha lá, irmão, ó, isso aqui, ó, não entendi, é assim mesmo? O que está acontecendo? Por quê? E tal, né? Tem comunhão, amém? Então, mas não vamos ter um ambiente entre nós que danifica o corpo. Na nossa boca tem que ser edificação, amém? Irmão, se você foi ajudado nessa noite, foi iluminado pelo Senhor de alguma forma, amém? Eu queria convidar você para ficar em pé, amém? E você, por um minuto, fazer uma oração individual, amém? Ore diante do Senhor naquilo que você foi iluminado, naquilo que você foi encorajado, amém? Se é necessário, né? Peça perdão ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Agora eu queria pedir para você orar com quem está do seu lado, de uma maneira encorajadora. Encoraje o seu irmão, a sua irmã que está do seu lado. Ore abençoando a vida dele, amém.